Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube. Tem sido uma grande ferramenta para levar o Evangelho para muita gente. Hoje eu quero falar para vocês sobre Cristo é o caminho. Alguns anos atrás, um dos torneios de golfe importantes dos Estados Unidos, eles promoveram um almoço com Tiger Woods e grandes investidores que tinham, obviamente, interesse de investir lá no golfe, naquele torneio, mas que queriam ter um relacionamento com o Tiger Woods. Então fizeram um almoço e aí houve um momento de perguntas e respostas e a maioria das pessoas perguntava a respeito de golfe. Como é que você dá aquela tacada e o swing e daí por diante. Uma pessoa lá que era cristã virou e perguntou: Tiger Woods, você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Houve um silêncio assim, sepulcral, né? Ninguém falou absolutamente nada. Ele deu uma resposta meio política e falou assim: olha, meu pai era cristão, então eu cresci ouvindo o cristianismo, mas minha mãe era budista, então eu também cresci ouvindo a respeito do budismo, e hoje eu sou confortável com as duas religiões. Quer dizer, saiu politicamente, né, sem assumir. Mas a verdade, gente, que Jesus é o único caminho que leva para a salvação. É muito fácil a gente entender. Nós estamos em São Paulo. Se a gente pegar uma estrada para o Rio de Janeiro que não seja a Dutra, por exemplo, que no caso tem duas, né? Mas vamos supor que só houvesse a Dutra, só tinha aquela estrada. Se você pegasse uma estrada para o sul, jamais ia chegar no Rio de Janeiro. Só há um caminho para Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Hoje eu quero falar para vocês sobre 3 áreas em que Jesus é o caminho e que vai te levar a algo extraordinário, algo de bênção. Primeiro, ele é o único caminho para o perdão. Lá em Atos 3:38, o apóstolo fala assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que a vós é anunciada a redenção ou a remissão dos pecados por intermédio dele. Se você tem pecados, a Bíblia diz que você deve confessar os seus pecados, e ele é fiel e justo para te perdoar os pecados. Jesus é o caminho para o perdão. Todos nós somos pecadores, mas nele, não importa qual seja o pecado, há perdão para as nossas vidas. Amém? Jesus também é o caminho para a paz. Romanos 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz que o apóstolo Paulo fala é uma paz literalmente que significa a ausência de conflito. Porque por mais que nós sejamos pessoas que queiram fazer o bem, a gente sempre pisa na bola, não é isso? E quando a gente pisa na bola, é muito bom a gente ter a garantia de que Jesus Cristo já estabeleceu a paz com Deus. Isso significa, gente, que a gente pode chegar a Deus a qualquer hora. Você não precisa ter medo de chegar na presença dele achando que ele está magoado com você, que ele está chateado com você por alguma coisa que você tenha feito. Jesus Cristo é o caminho para a paz com Deus, para uma paz que leva ao entendimento e, sobretudo, que restitui a comunhão. Então, se você está separado de Deus, não tem melhor maneira, aliás, a única maneira de você chegar a Deus e ter paz com ele é através de Jesus Cristo. E por último lugar, eu quero dizer que Jesus é o caminho para a santidade. 1 João 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós somos santificados pelo Senhor, somos justificados pelo Senhor. E santo não é aquele que nunca peca, mas é aquele que mais vai à fonte se lavar. Enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos lutar com as tentações. Muitas vezes acertamos e algumas vezes erramos, mas quando errarmos, nós podemos ter certeza que Jesus nos perdoa e ele também nos dá capacidade de viver uma vida de santidade. É ele quem nos purifica, quem nos santifica, quem nos justifica, e nele podemos vencer o pecado. Se você está vivendo sem Jesus, eu quero dizer que ele é o caminho para Deus, é o caminho para a salvação, e muitas coisas ele vai dar para a sua vida no momento em que você entrar por esse caminho. É um caminho que leva a vida inteira, mas é um caminho de vitória e que no final
vai te levar para a vida eterna. Mas hoje eu quero dizer para vocês que quem sustenta o universo, quem criou o universo, quem chamou todas as coisas à existência, olha o que diz a Bíblia lá em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Pode até ser que ele tenha criado o universo, mas o fato é que por trás disso está o poder criador do nosso Senhor Jesus. Ele é superior em tudo, é superior na criação, porque o homem é capaz de criar. Nós somos criativos. O homem cria uma série de experiências, de coisas novas, criou o carro, cria o foguete, cria coisas belas como quadros, música, mas nada se compara com a criação do universo. Então Jesus é de fato superior na criação. Ele é superior também na ordem das coisas. Aliás, no início, quando Deus criou todas as coisas, logo no versículo 2, a Bíblia diz que a terra se tornou um caos. Houve caos no universo. E Deus novamente começa a recriar todas as coisas, colocando ordem. Portanto, Jesus Cristo é superior na ordem. Por mais ordem que haja, onde o homem entra, a ordem de Jesus é uma ordem superior. Lá em Colossenses 1,17 diz assim, que todas as coisas foram criadas por ele, e todas as coisas subsistem nele. No livro de Hebreus fala que o universo está na palma das suas mãos, né? Então, Cristo é superior também em posição. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o início, o primogênito de Deus. Ele é o primeiro que ressuscitou. Então, ele também tem uma posição superior. É por isso que a Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Então você, meu querido, que tem desordem na sua família, desordem na sua vida interior, coloque Jesus na sua vida em primeiro lugar, porque onde ele entra, o caos dá lugar à criação, o caos dá lugar à criatividade, o caos dá lugar à ordem. Amém? Ele é superior também na ressurreição. A Bíblia diz que ele é o primogênito dos mortos a serem ressuscitados. Literalmente no dia que ele ressuscitou, no terceiro dia depois da morte, ele se tornou o primeiro de uma nova geração de pessoas que ressuscitariam. Então, ele também é o primeiro dos que dormem a ressuscitar, mas nós viremos atrás dele, e porque ele ressuscitou, a nossa fé não é vã. Amém? Jesus é superior em tudo, e eu espero que ele seja superior na sua vida, no seu coração, nas suas prioridades, que ele seja muito relevante na tua história. Porque se você fizer assim, você terá uma vida de muita vitória. Existe um grande estudioso, um homem intelectual, um homem preparadíssimo chamado Vishal Mangalwadi. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo uma vez em Brasília. Ele é um estudioso, uma pessoa convidada para dar palestras em muitas universidades. E ele foi dar uma palestra numa universidade cristã lá na América do Norte. E ele, então, conversando numa classe de mais ou menos 25 alunos, ele disse assim: se eventualmente fosse provado que Deus não se tornou carne, que Jesus Cristo não morreu e ressuscitou, que ele de fato não pode salvar ninguém, quantos aqui continuariam crendo no Evangelho? Diz que metade da classe, 12 alunos, levantaram a mão. Aí ele disse assim: olha, parabéns, vocês estão demonstrando que vocês são pessoas de fé. Mas deixa eu lhes dizer algo. Vocês sabiam que os Estados Unidos perderam a batalha para o secularismo, para a ciência, porque o cristianismo foi conhecido como segmento da fé, enquanto a ciência e o secularismo são conhecidos como segmentos da verdade. E aí ele fez um grande desafio, dizendo para aqueles universitários: a verdade é o Evangelho.
jamais vai ser provado isso. Porque a verdade é que Cristo morreu e ressuscitou. E Ele de fato pode salvar as pessoas. Agora, nós temos que mudar a nossa maneira de conduzir o Evangelho. Porque o Evangelho não é só de fé. Ele é pela fé, mas ele também é a verdade. Então hoje eu quero falar para vocês sobre a Bíblia apresentando Jesus como a verdade. E a Bíblia enfatiza isso muitas vezes. A Bíblia diz que Jesus é a luz verdadeira. Lá em João capítulo 1, versos 1 a 4, ele começa dizendo: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz é o que revela todas as coisas. Se você chega a um quarto escuro, você não sabe o que tem ali. Quando a luz acende, você passa a discernir o que está acontecendo. E Jesus Cristo é a verdadeira luz que revela aos homens o pecado, o juízo de Deus e a vida eterna. Eu quero declarar para você, meu querido, não duvide jamais. Jesus Cristo é a luz verdadeira. Jesus Cristo é o verdadeiro pão. Em João capítulo 15, ele fala: eu sou o pão da vida. Ele compara o pão que Moisés trouxe, que era o maná, com ele sendo o verdadeiro pão que desce dos céus. Por quê? Porque o pão que a gente come fisicamente, ele volta a nos dar fome. Mas Jesus Cristo, aquele que come dele, jamais terá fome. Amém? Coma de Jesus, se aproprie dos seus benefícios, que você vai experimentar coisas extraordinárias. Jesus é a videira verdadeira. E quando ele fala sobre isso lá em João capítulo 15, ele está apresentando o Pai como o agricultor. E que ele é a videira na qual os ramos crescem e as uvas nascem. O que ele está nos ensinando? Que nós só teremos vida se nós estivermos ligados a Ele. E Ele diz: se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão dar muito fruto e os vossos frutos vão permanecer. Então, meu querido, cuidado com uma vida independente. Não espere as coisas piorarem para que você busque a Deus, para que você esteja ligado ao Senhor Jesus. Permaneça ligado nele, que você sempre será uma pessoa cheia de frutos, de vitória. Jesus também é o verdadeiro Deus. Certa vez Filipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Na verdade, o Filho de Deus, ele é a manifestação no mundo físico do Deus invisível. Ele é a expressa imagem do seu ser. Então, meu querido, não basta olhar para Jesus como um mestre, como uma pessoa boa, que você ouve as suas palavras e aceita o que te interessa e rejeita o que não te interessa. Jesus é a verdade. Fora dele não existe verdade. Tudo que está fora dele te leva para a morte e para a mentira e para o engano. Se você quer ter uma vida de vitória, entregue o teu coração, submeta-se à sua verdade, porque ele é a verdade. Lá no Apocalipse 17, verso 14, que diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Gente, o mundo está em guerra. Existem várias batalhas. Existem batalhas espirituais, batalhas sociais, existem batalhas humanas, batalhas entre nações, batalhas entre etnias, entre pessoas que têm visões diferentes. O mundo está em guerra. E quando as pessoas guerreiam, nem todo mundo ganha. E a vitória nem sempre é uma vitória completa. Às vezes você ganha, mas perde também. Às vezes você vence, mas não leva o troféu. Por quê? Porque este é um mundo onde existem muitas forças. Lá no livro de Apocalipse mostra claramente que todas essas forças do mal convergirão para lutar contra Jesus. Mas a promessa que está aqui, queridos, é que ele vencerá a batalha final. E mais do que isso, nós que estivermos com ele, venceremos também. Aliás, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Eu quero compartilhar com vocês sobre algumas áreas em que a Bíblia fala que Jesus venceu. Em primeiro lugar, ele venceu o diabo, Ele esmagou a cabeça da serpente lá na cruz.
A primeira profecia a respeito do Messias fala dele esmagando a cabeça da serpente. Está lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, Jesus, te ferirá a cabeça da serpente e tu lhe ferirás o calcanhar. É a cruz. Jesus também é visto nas Escrituras como aquele que vence o valente. Em Lucas 11, 22, 23, diz assim: sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está dizendo que uma pessoa sem Deus, ela está dominada por um valente, mas que ele, Jesus, vem quando a pessoa invoca, entra naquela casa que é o coração da pessoa, despoja o valente, expulsa o valente, tira a sua armadura, tira todas as suas armas e se torna o Senhor daquela casa. E aí ele diz: quem não é por mim é contra mim. Se você está amarrado, se tem cadeias que estão te prendendo, meu querido, abra o teu coração para que este valente que está te dominando saia e para o verdadeiro valente entrar e fazer de você uma pessoa livre. A Bíblia diz também que Jesus Cristo já destruiu as obras do diabo. Lá em 1 João 3,8 diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as poderosas obras do diabo. Para que ele se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Então, em nome de Jesus, não importa qual seja a obra que Satanás começou a fazer na tua vida, talvez anos ele esteja operando na tua vida, mas Jesus já se manifestou para te dar vitória. Amém? Jesus também triunfou sobre os principados e potestades. Colossenses 2,15 diz assim: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A Bíblia diz que existem ranking e hierarquia de demônios, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, até o demôniozinho mais mequetrefe. Todos eles já foram vencidos e despojados lá na cruz do Calvário. Por isso que você e eu que cremos em Jesus, podemos dizer: em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. E por último, eu quero dizer que Jesus venceu o poder da morte. Hebreus 2,14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus já venceu a morte, e porque ele venceu a morte, nós também ressuscitaremos um dia. Em sexto lugar e por último, Jesus venceu o mundo. João 16,33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu todas essas coisas, e quem está em Cristo é mais do que vencedor. Querido, entrega os teus problemas, entrega os teus medos, confia no Senhor e Ele tudo fará. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado e possa compartilhar essas mensagens com pessoas que você conhece. Um beijo grande no seu coração